Deus, salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Palavra tremenda, maravilhosa. Por mim, poderia ter continuado até às 8h30. Glória a Deus. Quem tem uma Bíblia, abra ela, sentado mesmo, no livro de Salmos, capítulo de número 120. Livro de Salmos, capítulo de 120. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem está procurando misericórdia. Salmo 120, que diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Somente esses dois versículos, louvado seja Deus. Frisando nesse primeiro versículo que diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Louvado seja Deus. O salmista, quando ele escreve, quando ele compõe esse capítulo, esses versículos, provavelmente ele já estava passando por uma tristeza, por uma angústia no seu coração. Talvez ele esteja sido perseguido, caluniado, e ele, triste, ele se recompõe. Ele se separa dos demais, começa a clamar ao Senhor, e ele compõe esses versículos que começam dizendo: na minha angústia clamei ao Senhor. Quantas vezes nós, angustiados, tristes, abatidos, pedindo direção a Deus, muitas vezes a angústia vem porque pedimos uma porta de emprego e ela não vem, porque cai salário na conta, vamos pagar as contas e falar: Senhor, ainda tem conta para pagar, o que eu vou fazer? Senhor, ou eu pago o aluguel, ou eu compro alguma coisa para comer. Mas se eu comprar alguma coisa para comer, eu vou morar na rua. Se eu não comprar o que comer, certamente eu vou ficar com fome. Fica uma dúvida muito cruel no coração. E as coisas começam a piorar quando alguém vem cobrar. Quando você ouve que alguém está falando mal de você, mal do seu trabalho, mal de alguma coisa que você fez ou deixou de fazer, ou mal de alguma coisa que você não fez porque era para outra pessoa fazer, e você diz: eu vou me sobrecarregar, fazer o trabalho de outra pessoa, sendo que ela ganha o mesmo salário que eu. Talvez alguém tenha te caluniado, vindo com mentira, dito coisas que você não fez, que você não falou, que você não pensou, e aí vem a angústia, a tristeza. Você não diz nada na hora, mas você se recolhe e você começa a clamar e buscar a Deus. Quantos de vocês já passou por isso? Que começou a se sentir triste, angustiado, sem saber o que fazer, vai para um lado, vai para o outro, procura uma solução e fala: o que eu vou fazer? E aí você, no último momento, você fala, dobra o seu joelho e fala: Deus, eu não aguento mais essa situação. Senhor, eu não sei por que isso está acontecendo, por que falaram mal de mim, sendo que eu só tentei fazer o bem, enquanto as pessoas fazem o mal. Você já viu um casal novo, quando eles casam, juros de amor, eu te amo pra cá, eu te amo pra cá, você é meu vizinho, você é meu chuchuzinho, você é meu doce de leite. Mas aí quando fica desempregado, principalmente o homem, ficou desempregado, a casa cai. O primeiro mês, no segundo mês, a mulher fala: tá tudo bem, eu vou suportar aqui, eu vou levar. Terceiro mês, já olha estranho. Quarto mês, por que você não arruma o trabalho? Quinto mês, vai arrumar alguma coisa. E aí o homem começa a ficar mais angustiado, mais triste, mais abatido. Eu sou prova viva disso, do que já aconteceu. Você sem trabalhar, a mulher trabalhando, trazendo dinheiro, e você tentando alguma coisa, e você tem que ouvir gracinha do outro quarto, gracinha do outro lado, e você tem que se calar. E aí a mulher começa a pagar as contas, comprar as coisas,
E aí vem dia que a mulher fala, olha, vamos comprar uma pizza? A homem fala, não quero pizza, eu não estou com fome. Não, vamos comprar uma pizza, não. Sabe por quê? Porque não quer o dinheiro dela para não comprar, para não comer e para não ouvir. Não, está tudo bem, eu comi alguma coisa ali. Tá bom, eu vou pedir uma pizza. Começa a comer a pizza, vem a pizza, o cheiro tá bom, tá maravilhoso. Come, olha, eu estou com fome, um pedacinho, tá bom, vou comer um pedaço porque você está insistindo. Mas a vontade dele é comer 2, 3 pedaços. Mas sabe por que vai comer? Porque se comer, a mulher vai falar, tá vendo? Você não compra, mas come. Gente, eu já passei por situação assim. Eu tinha que ficar no outro quarto ouvindo. O pessoal falando que está desempregado, não colabora com nada, só ouvindo. E o sangue fervendo. A vontade era de ir do outro lado falar e falar, olha, eu não estou desempregado porque eu quero. Mas aí o cheiro da pizza está tão bom que você fala, eu vou comer um pedaço. Come mais, tem mais. Não. Tá bom, aí você vai pro quarto com aquele pedaço. Você, Senhor, eu queria comer outro pedaço. Eu queria comer mais, né? Quando todo mundo vai dormir, você vai lá bem quietinho, você parte uma fatia bem pequena. Se eu partir bem pequeno, bem fino, ninguém vai desconfiar. Você parte metade de queijo, metade de calabresa, metade de atum, um pedacinho, uma fatia assim, para dar uma. Ninguém vai desconfiar. Mas aí a pessoa é desastrada, ela faz barulho, o copo cai, a Coca-Cola faz barulho, você tropeça na cadeira, o silêncio não passa despercebido. Aí acende a luz e fala assim, você está começando com fome? Aí você fica todo vermelho e você fala, não, eu tropecei aqui esse pedaço de pizza aí. E aí o micro-ondas faz pim, 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 você fala, não, só peguei um pedacinho. Como que você vai falar para você, meu Deus? E agora? O que eu faço? Mas aí você já está esquentando. Por que você não comeu aquela hora? Não estava com fome. Não, você não comeu porque você é ignorante. Eu sou bebo. Não, eu não estava com fome. Você não quer dar o braço a torcer para a pessoa falar que você comeu, mas ela que pagou. Você está entendendo? Quem? Homem, principalmente o homem, eu não falo mulher, mas homem, que fica desempregado, que passa por essa situação, gente, é cruel, é difícil. Homem quer comprar uma camisa, não pode, porque está desempregado. Aí a mulher recebe o salário, vai comprar uma camisa. Amor, precisa não, usa o dinheiro para comprar uma coisa para você. Você achou a camisa bonita, mas você não pode dar a entender que você achou a camisa bonita, porque a mulher precisa para ela, para depois ela não falar que não comprou para ela, porque comprou para você. Gente, é uma coisa muito difícil. Só quem já passou por isso sabe. Agora imagine você ali, triste, abatido, desempregado, ouvindo, não poder retrucar porque você mora de favor. Você não colabora com água, não colabora com luz, não colabora com despesa e tem que engolir aquela humilhação. E aí você fala, Senhor, ouve, Senhor, o que falaram contra mim. Abre, Senhor, uma porta de emprego para que eu tenha pelo menos um pouco para ajudar. Não para jogar na cara, mas para ajudar. Para não dizerem que eu sou um agregado. Que eu sou um inquilino desprezado. Mal visto. Abre uma porta de emprego para mim. Para que eu possa colaborar em alguma coisa, Senhor. Para que ninguém tenha o que falar de mim. Agora, imagine o povo de Israel numa terra estranha. Antes convidado. Depois, como escravo. E aí, será que Deus não está vendo? Deus está vendo o povo sendo humilhado. Deus está vendo o povo apanhando. Deus está contente com aquilo? Não. Deus não está contente com a minha situação e com a sua desempregada, sem ter o que comer, querendo comprar pelo menos uma calça, uma camisa e não poder. Querer poder fazer algo diferente e não poder, sendo humilhado. Você acha que Deus está contente com isso? Deus não está contente, mas Deus está esperando. O que Deus está esperando? Que tomamos atitude, que se derramamos, que se humilhamos, que dizemos que estamos errados, que estamos em pecado, que estamos adorando outros deuses, que estamos fazendo sacrifício de touro para um Deus que não ouve, não fala, não vê. E toda essa humilhação vem por conta disso. E Deus quer dizer, Senhor, me perdoa, por quê? Eu estou adorando a outros deuses. Quem são os outros deuses da nossa vida? Os nossos filhos que nós adoramos demais. Nós damos a vida para o nosso filho, mas nós não temos coragem de falar da palavra de
coragem de falar com Deus. Nós adoramos demais outra pessoa, defendemos outra pessoa com unhas e dentes, mas não temos coragem de defender a Deus, a Cristo, dizer: olha, se você está vivo, é porque Cristo morreu na cruz por mim e por você. Eu não quero que você se torne crente, que você se torne cristão, mas eu quero que a palavra de Deus entre na sua vida, no seu coração, e que você reconheça que só tem Deus, só tem um Senhor, só tem um Espírito, que só tem Deus que pode fazer por você o que ninguém pode fazer. Não é presidente, não é vereador, não é jogador de futebol, não é músico, não é atriz de novela que vai fazer nada por mim e por você. Não é essas pessoas que vão chegar para você e dizer: olha, você está precisando de um pedaço de carne, de uma despesa, de uma cesta básica, você está precisando de que pague a sua conta de água, de luz. Não há ninguém que vai chegar para você e vai falar: não adianta defender presidente, jogador de futebol, defender aquele lá, aquele é meu ídolo, aquele joga demais. O Palmeiras vai ser campeão mundial, a Argentina, graças a Deus, foi campeão mundial, o Corinthians é campeão mundial. Não adianta a gente adorar demais isso e se esquecer que Deus está lá em cima dizendo: você está defendendo, todo mundo está defendendo seu time, do seu coração, mas você não dobra o seu joelho na madrugada para orar por mim e dizer o que se passa no seu coração. Você quer mudar de cargo, mas você não tem coragem de levantar de madrugada e dizer: Senhor, ouve a voz do meu clamor e a minha humilhação. O Senhor sabe da minha capacidade, do que eu posso e do que eu não posso fazer. E aqueles que dizem que eu não posso fazer, o Senhor ouve a voz daquele clamor. Então, Senhor, vai lá, faz o impossível, coloca a luz do seu rosto sobre mim, Senhor, para que vejam que eu mereço aquele cargo. Quando Davi foi ungido rei, Davi não esperava. Ele passou 14, 15 anos debaixo de uma promessa, sim, mas ele também passou fugindo de um rei que queria matar ele, porque sabia que ele era sucessor do reino dele, e que ele e os seus filhos foram rejeitados. Ele passou 14, 15, 16 anos fugindo, para não ser morto. Teve que se esconder dentro de uma caverna, com outros bandidos, pessoas rejeitadas da sociedade, e formar um exército com aqueles que a sociedade não dava nada. Eu e você somos o que a sociedade não dá nada. Se formos em qualquer lugar e dissermos que somos cristãos, que vamos para a igreja, que oramos, eles vão dar risada da nossa cara. Se chegarmos numa fila ou fazer uma prova para subir de carne no passado, sabe o que eles vão falar? Você não é cristão, você não disse que seu Deus pode tudo? Você não disse que seu Deus pode tudo? A primeira coisa que eles vão falar é jogar na sua cara: você não é cristão? Cadê o seu Deus? Aí vai lá o bruxo, vai lá a bruxa, o adorador do demônio, e sobe de carne. E sabe o que ele vai falar? O meu demônio, a minha entidade me deu um cargo maior. E cadê o teu Deus? Mas sabe, o nosso cargo não está aqui, a nossa coroa não está aqui, está no céu. Podemos sim ficar tristes por um momento, dizer: Senhor, por que o bruxo conseguiu e por que eu não consegui? Eu estou em tanto pecado assim, Senhor, eu não sou merecedor de um cargo melhor, de uma promoção maior. Eu não sou merecedor, Senhor, de uma porta de emprego melhor. Por que o bruxo pode? E você acha que Deus vai se levantar do trono para responder a mim e responder você? Não. Deus vai continuar lá, com o pé sobre a terra, olhando. Só vai ouvir, mas no momento que você conversar com Deus, falar: Senhor, eu sei que eu não consegui aquela porta, mas o Senhor tem algo melhor para mim. O Senhor tem coisa preparada que eu ainda não vi, não chegou no meu coração e nem meus olhos viram, Senhor, nem o meu pensamento pode pensar. Aí o Senhor fala: nesse momento, eu não te respondi antes, mas agora eu te respondo porque você fez o que deveria fazer. Enquanto murmurar, reclamar, eu não respondi, mas quando você se humilhou e disse: eu posso levar aquela porta não era para você, porque eu tenho porta para mim. Aquele cargo não era para você, porque eu tenho um cargo maior. Ele pode até pensar que a entidade dele vai salvar ele no momento que a pancada maior vier, e o tom dele vai ser maior. Ele pode se alegrar agora e te humilhar agora, mas depois ele vai estar triste e abatido, enquanto você vai estar sorrindo e dizendo: Senhor, me livrou de um cargo a qual não me pertencia e não tinha capacidade, porque o Senhor tinha algo melhor para mim.
O Senhor não dá nada para ninguém com capacidade, mas Ele capacita para assumirmos algo, uma situação diferente. Elias, quando foi chamado, ele também começou o ministério debaixo de nada. Aí vai ele lá e mata 450 profetas de Baal. Mas aí bastou um grito de uma mulher para ele correr e se esconder e dizer: ai Senhor, meu coração, eu não merecia estar vivo. Antes eu tivesse nos túmulos do meu pai. E Deus só ouviu. Ai, Deus anota e diz assim: eu estou procurando a sucessora dele. Quando Elias entende que os planos de Deus é maior do que tudo aquilo, ele sai e ele volta. E ele começa novamente. E aí ele tem que arrumar um sucessor, que é Eliseu. Mas aí, quando Eliseu sabe que é ele, Elias chega, joga a sua capa, Eliseu pega e fala: opa, a promessa é minha, não é de ninguém. De repente outra pessoa estava olhando, ele foi primeiro, foi esperto, é minha. Mas não bastava ele pegar a capa. Ele tinha que matar o boi, queimar o arado, dividir a carne. Sabe por quê? Para não ter motivo para poder voltar para a vida antiga. A maioria de nós cristãos, quando começamos uma caminhada e vem a primeira dificuldade, antes era que eu não tivesse ido para a igreja. Antes eu não tivesse recebido o chamado. Antes eu não tivesse aceitado esse cargo. Está tão duro, Senhor, tão difícil ser um pastor, tão difícil ser um diácono, tão difícil ser um diaconista, tão difícil ser um bispo. O Senhor não disse que seria fácil, mas que Ele iria nos capacitar dia a dia. Que Ele iria nos dar estratégia para poder vencer todas as adversidades, não importa qual seja. Jesus, quando Ele sobe ao monte para orar, que seria a última noite dele, Ele chama os discípulos, Ele separa alguns discípulos e diz: vem comigo. Bora! Me acompanha os bons, vem! Fica aqui! Daqui você não pode passar. Eu vou sozinho ali. Aí Jesus começa a orar, a clamar, angustiado, triste, porque ele sabia que iria morrer. Jesus estava com medo? Jesus queria continuar até? Queria. Ele estava gostando de continuar ali, mas ele tinha um chamado, ele tinha um objetivo, e o objetivo dele tinha que ser cumprido. Jesus gostava de estar com Pedro, João, Mateus, Lucas, gostava de ver a multidão, pregando para a multidão, o evangelho, vendo pessoas sendo curadas, salvas, libertas, gostava. Então ele começa a orar, começa a clamar, que as gozas de suor se transformem em sangue. Jesus estava angustiado, estava triste, porque estava chegando o momento. Sabe por quê? Não porque ele iria morrer, porque ele era carne e osso que nem eu e você, e que iria doer, iria machucar. Só que ele não podia mostrar medo. E aí ele volta, pega seus discípulos dormindo. Sabe por quê? Porque os discípulos sentiram a angústia de Jesus. E às vezes nós sentimos tão angustiados, tão tristes, tão abatidos, que nós queremos dormir. Eu sou prova disso. 3 horas da tarde eu estava dormindo. Mas aí, o corpo cansado, angustiado, triste, tantas coisas pensando, você vai dormir, você não quer nem comer, você vai dormir. Sabe por quê? Dormir, você não pensa em nada. Mas aí Deus traz uma revelação, te mostra um sonho, uma caixa com um boneco de voodoo, alguém fazendo voodooísmo para mim e para você. E você acorda angustiado, triste, Senhor. E aquele voodooísmo, o rosto até girava, sem mexer o corpo, observando. Obra de macumbaria, bruxaria, voodoo. Alguém está fazendo obra de voodoo contra a minha vida e contra você, enquanto nós estamos despercebidos, enquanto deixamos de clamar ao Senhor, de pedir proteção. E Jesus chega e olha para os seus discípulos e diz: vocês não conseguem vigiar durante 1 hora? Fica acordado, vigia. Era só para poder orar, para poder observar. E aí Jesus volta, novamente angustiado, triste.
porque saberia que quando viesse ele ia ser preso. Iriam lhe colocar uma coroa de espinho, que iria lhe rasgar. Iriam lhe bater, chicotear, tirar as suas vestes, que iria arrancar carne do seu corpo. Já alguns perguntam, como é que Jesus pode ter suportado isso? Porque Jesus era filho de carpinteiro, fazia serviço braçal, estava numa região onde o sol era escaldante, vivia debaixo do sol, então o corpo dele aguentava. Mas o Espírito era tão maior que fazia com que a dor sumisse e ele não sentisse as dores da pancada. Às vezes, quando vem as pancadas, nós temos que estar com um espírito forte, preparado, sabe por quê? Porque se não estivermos com o espírito forte e a carne preparada, nós vamos sentir baixo, vamos desanimar, vamos falar o que não devemos e fazer o que não devemos. E é onde nós perdemos a percepção dos nossos erros e dos nossos erros. Que é onde nós vamos perder a bênção que o Senhor está colocando para nós. Se nós nos atentarmos mais para essas coisas, no momento da angústia, estamos angustiados, estamos tristes, clame ao Senhor. Alguém falou mal, alguém caluniou, clame ao Senhor. Quando o povo ficou cativo por 400 anos, Deus já tinha avisado lá atrás a Abraão que o povo iria ficar cativo por 400 anos. Sabe por quê? Porque Deus sabia que o povo não iria clamar, não iria reconhecer a Deus, iria se esquecer de Deus. O povo iria se esquecer dos feitos de Deus, que o povo foi lá através de José, que todos aqueles milagres eram por Deus, e o povo iria se esquecer de Deus. E quando nós se esquecemos, nós seguimos uma vida totalmente normal, como se nada tivesse acontecido, nada não existisse um Deus, como se não existisse o sobrenatural. Eu vou viver minha vida como se não houvesse amanhã, e se esquecemos que o amanhã não pode existir. O amanhã para nós não pode existir, não pode não chegar. E o que importa é o agora. Se agora clamarmos a Deus, se arrependermos e dizer: Senhor, minha vida está nas suas mãos. Me ensina a orar, me ensina a clamar, me ensina a buscar, me ensina a jejuar, me ensina a ler mais a palavra e a entender o que o Senhor quer falar. Quando Deus fala com Ezequiel sobre duas prostitutas em Israel, ele estava falando de Israel e de Judá. Que Israel e Judá se prostituíram, se deitaram com outras mulheres de outros povos e de outras nações que não eram para se deitar. Queimaram incenso para outros deuses de outras nações. Fizeram sacrifícios humanos por causa do costume de outras nações. O problema não é você estar numa festa onde te convidaram, onde tem bebida, onde tem dança, onde tem música, não. Sabe qual é o problema? É você chegar lá, não, tá tudo bem, eu vou dançar também, é só uma festa. Não, tá tudo bem, eu vou beber um pouquinho aqui, é uma cervejinha sem álcool. O problema é você deixar aquela música vir na sua mente e você não parar de ouvir, não parar de tocar. E chegar em casa, você fazer a mesma coisa, para falar com aquela música, porque achou que aquela música é bonita. O problema não é você ir, mas o problema é você conviver e continuar convivendo com aqueles costumes. Foi o que o povo de Israel fez. O povo de Israel se esqueceu tanto de Deus que foram se ajuntar com outros povos, se deitaram com outras mulheres, tiveram filhos com outras mulheres de outras nações a qual Deus tinha proibido. E aí, os pais, as mulheres das nações, não pode queimar isso aqui, não tem nada a ver. Vão pedir proteção para Baal, vão pedir proteção para o sol, vão pedir proteção para a lua, para o Deus touro. Vamos matar uma criança inocente, que é para poder pedir proteção para que outros povos não venham atacar nós. Então está tudo bem para eles. Sabe por quê? Porque eles disseram que está tudo bem, você se convenceu que está tudo bem, e esqueceram que Deus não permitia isso. Então, Deus usou Jeremias, usou Ezequiel, dizendo que o povo iria sim ser cativo, porque tinham se esquecido dele, não tinha clamado, não tinha se arrependido. E o pior, o povo não clama, não se arrepende, não se humilha, e ainda culpa o profeta que Deus está usando, porque acha que o profeta está falando demais. Vai vir maldição para a minha vida? Vai apanhar. O povo vai passar fome? Vai apanhar. Deus se esqueceu de nós, vai apanhar por culpa de você. Tropeçou, vai apanhar, mas tropeçou porque quis, mas estava perto.
Jeremias lembrava disso, ele não podia abrir a boca que apanhava, não podia abrir a boca que era preso, não podia abrir a boca que tinha suas vestes rasgadas, era humilhado na frente de todo mundo. Mas toda vez que isso acontecia, que ele clamava com Deus, Deus sempre dava uma resposta. E Deus nunca deixou de sustentar e de proteger ele. No entanto, que quando o povo foi levado cativo, Deus ainda guardou ele, junto com o rei, e dando a melhor comida. Quem faz isso é Deus. Sabe por quê? Porque aqueles que se separaram, aqueles que não serviram a outros deuses, aqueles que não queimaram incenso ou ofereceram a outros deuses, Deus separou. Pode ver em Ezequiel que todos aqueles que se esqueceram de Deus, queimaram incenso, fizeram sacrifícios, foram mortos. E aqueles que se separaram, Deus ainda permitiu que fosse cativo para ainda viver lá dentro, para poder clamar pelos outros. Mas Deus não poderia ter livrado aquele que clamou a Deus, que estava separado, podia. Mas Deus não quis. Sabe por quê? Porque era uma nação inteira. E porque para livrar uma nação inteira, às vezes é necessário levar um servo para um lugar onde as coisas estão ruins, para que outros povos e outras nações vejam que ainda há um Deus que subjuga a terra e que faz como Ele quer, da maneira que Ele quer. Não há Deus, não há demônio acima do nosso Deus que pode fazer feitos maiores do que Ele faz. Quando o rei chama Balaão e diz: Balaão, vai lá, clama aos nossos deuses, faz uma mandiga lá, um saravá, bate os tambores, faz uma dancinha lá, para que Deus amaldiçoe eles, o povo de Israel, e eles não venham aqui contra as nossas nações, porque o povo de Israel tinha saído do Egito e estava vindo, dominando tudo, porque Deus estava dando os povos na mão de Israel. E aí o rei chamou Balaão e disse: olha, vai lá e faz uma mandiga lá para que o nosso povo seja protegido e nós vencemos ele. E toda vez que ele ia amaldiçoar, a boca dele saía bênção. Sabe por quê? Ninguém pode amaldiçoar o servo de Deus, a quem Deus consagrou. Podem chegar com você com segundas intenções, trazer um bombom, um chocolate envenenado, alguma coisa envenenada, aqui para você, achando que você vai morrer. Mas aí lá no momento você fala: Deus, é seu, está consagrado, você pode até comer, não vai acontecer nada. A pessoa vai lá: peraí, e passa mal. Sabe por quê? Porque aquele que Deus consagra, nenhum mal pode tocar a vida. Deus pode permitir que toque na saúde, na carne, mas não leve a vida. Mas aí Balaão achou um dinheiro bom. Está pagando para amaldiçoar, então eu vou aceitar. Se vendeu por causa de um pouco de moeda, um pouco de dinheiro. Foi necessário que a jumenta parasse para ele não continuar. Ele bate na jumenta e fala: você é porra, é? E aí Deus usa a jumenta e fala assim: ô Filisteu, filho de Deus Altíssimo, por que você está batendo em mim? Você é doido, é? Virou o cabeção? Se você continuar, aquele anjo ali vai te matar, ô doidão. Aí o anjo olha, aí ele olha e vê o anjo ali com a espada de se banhar. E aí ele vê que o que ele estava fazendo é errado. Podem tentar contra a minha vida, contra a sua vida, contra o povo de Deus que é consagrado, separado, ungido, mas não vão conseguir. Podem ir no cemitério, levar flores roxas, velas roxas, vermelhas. Podem fazer voodoo, bonequinho de voodoo. Mas Deus, ele revela tudo e não deixa o mal tocar. Deus revela para que o mal seja desfeito. Sabe qual a maior, que eu já ouvi muitos cristãos falando? A macumbaria, o macumbeiro está fazendo macumba, vê um prato, não quer nem passar do lado, volta e dá a volta. Eu passo de frente e falo: vamos mudar o meu caminho, por quê? É um prato de macumba com frango, umas moedas, um dinheiro. Eu vou cortar o meu caminho, voltar o meu caminho todo por causa de um prato desse, que o Senhor me guarde e me livre. Tem pessoas que dizem assim: não fala o nome do diabo em casa, senão. Ei, a quem você teme? A Deus ou o diabo? Não posso falar Satanás dentro da minha casa? Satanás bate na madeira. Tampa sua boca, vai orar a Deus e pedir perdão. Peraí,
do diabo, de Lúcifer, de qualquer entidade. Uma vez, eu trouxe uma palavra, uma pregação, não sei qual o teor do grupo, e aí eu falei uma palavra chamada quando uma mulher olha para mim e fala assim: você está com que vagabunda? A minha esposa disse: eu não gostei dessa palavra. Você falou vagabunda de casa, peraí, mas quando eu estou falando, eu disse: não, agora tem coisa que eu não sei nem o que eu estou falando. Então não é eu que estou falando, é uma expressão que as pessoas usam, e quando Deus traz a palavra, que Deus está revelando, trazendo. Tem expressão que nós não podemos falar e trazer, mas tem expressões que é permitido por Deus para que seja trazido, porque Deus está revelando no seu íntimo, no seu culto, e revelando, porque até o pensamento Deus revela. E quando você libera uma palavra que mesmo seja essa, a pessoa vai dizer: opa, é comigo. Às vezes a pessoa fala assim: Deus usa aquela mulher, Deus usa aquele homem, Deus usa e fala uma palavra exatamente que ela falou. Opa, peraí, como que sabe? Você só estava eu e meu esposo dentro de casa. Sabe qual é o mal das pessoas? Elas têm que entender um pouco mais sobre o íntimo de Deus, conhecer e continuar conhecendo a Deus. E aí, a partir do momento que você conhece, continua conhecendo a Deus e fazendo as coisas de Deus, Deus te usa de uma outra maneira, que Deus vai usar palavras nele, entoando a esse tipo de palavras, para que outra palavra veja que Deus realmente te usa. No ônibus, no trem, no serviço, na rua, onde você estiver, alguém vai vir falar com você, e você vai usar as palavras exatamente que a pessoa falou, que a pessoa pensou, e vai perguntar: peraí, mas você não está dentro da minha casa, como você sabe disso? Realmente você é usado por Deus. Eu não estou falando isso para humilhar, não, eu estou falando isso para vocês terem uma entonação, entender um pouco como que às vezes as pessoas acham que certas palavras é humilhante. Porque realmente a mulher, quando sente um cheiro de frente do marido, que foi esse? Você estava com alguma vagabunda, você estava com alguma mulher. Às vezes a pessoa está lá no trem, e todo mundo que anda de trem sabe, porque não dá, aí chega aí, de repente a mulher é baixinha, mais baixa, de repente aquelas mais altas, e de repente vai encostar, bate, vai passar tudo espremendo, fica batom, fica cheio de perfume. Tem umas pessoas que, do jeito que acorda, vai trabalhar, não passa nem perfume, tomando banho, do jeito que trabalha o dia inteiro tomando banho de perfume. É loucura. E aí bode de batom, já aconteceu isso. Eu trabalhava no Brás, fica com camisa cheia de batom, aí eu olhava assim: onde é esse batom aqui? Eu não estou lembrando, peraí, acho que foi no trem. Acontece. Sabe por quê? Lotação, não tem como. O ônibus lotado, trem lotado, você vai esbarrar alguém que está com um cheiro de perfume que é maior do que o seu perfume. Às vezes você tem dinheiro para comprar um perfume bom, você compra um perfume de 50 reais. A pessoa não tem dinheiro também, porque ela gasta o cartão dela, compra um perfume de 600 reais. Que o cheiro fica. Você vai passar, se você passar perto, o perfume vai ficar. Com que você está? Então, esse perfume é um perfume, cara, a pessoa está muito perfume. Mas eu não conheço esse perfume, é o cheiro, eu conheço. Mas eu não conheço, é só um curso perto. E essa marca de batom? Ah, eu fiz nada. Mas aí o triste é se a pessoa tem carro, tem moto, e aí chega na costa manchada de batom. Aí ele vai explicar o quê, meu filho? Não tem como, né? Não tem como. Peraí, você está de carro, você está com batom no pescoço, na camisa. Não, aí você vai fazer um milhão, peraí, você não fazer nenhum milhão, fica tudo. Então, gente, olha isso que eu estou falando aqui. Então tem coisas que a gente leva para a vida, e quando a gente olha na sua própria história, a gente fica pensando: gente, já fiz tanta besteira na vida, como é que pode? Aí a gente fica pensando: peraí, mas eu realmente fiz isso? Eu falei aquilo? E hoje, graças a Deus, tem os vídeos, né, no YouTube aqui que poder ver. Eu falei isso, deixa eu dar um play aqui. Mas é isso, quando você clama a Deus, Deus faz coisas por você que nem você imagina. Uma vez, no grupo da família, que eu falei algo, e eu estava fazendo Uber. Aí eu pensei: vou brincar. Brinquei com a pessoa errada, a pessoa nem foi falar comigo. Mas você quer saber? Eu vou excluir. Aí eu cheguei no serviço e falei assim: fulano, eu não sei se a pessoa ficou brava, porque eu chamei ela de boi,
Poxa, mas tem o seu nome. Aí as pessoas olham assim, eu acho que a pessoa não gostou de ser chamada de fulano. Você, pô, mas você vai chamar uma pessoa recém-casada de boi? Aí eu falo assim, você ficou bravo? É porque deve ser que ficou bravo. O que é? Eu falei assim, gente, eu já fui boi. Vocês sabem o que vocês querem saber o que é boi? Não, boi é chifrudo, é porco. Peraí, não é isso não. Eu chamo o boi e deve olhar assim e falar assim, gente, não, a vaca chega para seu marido. Estou falando que é você. Mas é um humano, como que vai ser boi? Como que o humano vai ter chifre? Lá no serviço a gente brinca muito. Oh, você tem muito o que o boi tem. O quê? Um chifre grande. Você vai ficar bravo com isso, gente? No começo eu ficava muito bravo. Agora a gente brinca pra caramba. Os caras chegam e falam assim, e aí, boi? Você tem muito que o boi tem. Ah, Márcio, não é você, é o João. Você não é essa. Aí o encarregado fala assim, quando o João não está aqui é o Márcio, quando o Márcio não está é o João. Porque os dois ficam muito, os dois brincam muito. Então a gente tem que levar um pouco da nossa vida, brincar um pouco, não levar a seriedade. Aí tem gente que olha assim, você não é cristão? Eu olhei para a cara dele e falei assim, porque eu sou cristão eu não posso brincar? Porque eu sou cristão eu não posso zoar? Eu não posso rir, eu tenho que chegar aqui mudo, calado, sério, entrar sem falar com ninguém, sair sem falar com ninguém, porque eu sou cristão? Deus tem uma praia para o ímpio e para o justo, e para o não ímpio. Ou seja, o cristão pode ir na praia, só tem que ter ordem e decência. Assim como o ímpio vai. Deus não fez um avião também para o ímpio. Se for assim, o cristão não pode andar de avião, não pode andar de barco, não pode ir na praia, não pode comer as melhores comidas, não pode ser as melhores produzidas. Se for ser cristão, tem que ser um louco, andar todo rasgado. Ou que nem no tempo do deserto de Moisés, com aquelas roupas, uma roupa, só sei se trocar. O povo nem trocava de veste, né? Tirava, lavava, colocava para secar, já vestia, chinelo de rasgado, viver daquele jeito. As pessoas levam as coisas muito sérias, muito a pena. Não sabem diferenciar o que é estar com Deus, o que é viver com Deus. Viver com Deus, você não vai se importar com nada. Você vai brincar, mas o cristão não, porque não é cristão, tudo vai te apontar. Você é cristão, você não pode brincar assim, você é cristão, você não pode fazer assim. Então quer dizer que o cristão não pode ser gerente, não pode ser encarregado, não pode ser supervisor, não pode ser dono de loja, não pode ser dono de empresa. O cristão tem que andar na miséria, segundo o que os ímpios falam. Não, o cristão, você está debaixo de uma graça, debaixo da graça de Deus. Ele tem que dizer, Senhor, o Senhor disse que eu comeria o melhor dessa terra. Me prepara, Senhor, melhor. O Senhor vai te preparar o melhor. Vai te dar uma loja, vai te dar uma firma. Se eu não te der uma loja, vai te dar uma firma, vai te dar um cargo superior para que você possa viajar de avião, de navio, fazer viagens. Você quer ir para os Estados Unidos, para Portugal, para a Espanha, você vai ter condição para isso. Porque Deus deixou tudo para mim e para você. Não só para os ímpios. Porque se formos viver conforme o que os ímpios querem, é verdade, a gente não vai falar, Deus, mata todos os cristãos da terra e deixa só os ímpios. Mas vai chegar o tempo que Deus vai recolher muitos cristãos e vai deixar muitos ímpios. E aí, quando os ímpios procurar os cristãos, cadê? Não tem mais cristão, porque Deus salvou, Deus. E no tempo de Jesus, eu ia falar, mulher quente.